Diz assim a palavra de Deus, irmãos: escrevo-te estas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te exaltamos mais uma vez pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Essa, de fato, é uma grande bênção que o Teu povo tem e tem experimentado no Teu santo dia. Ó, fala conosco, ó Deus, tem piedade de nós, ajuda-nos nas nossas muitas fraquezas e, pelo poder do Teu Espírito, faz ouvir a Tua voz diante e no coração de cada um daqueles que carecem da Tua graça nessa tarde. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. A palavra de Deus, irmãos, aqui nessa sessão, ela vai agora, Paulo vai adentrar na natureza da igreja, certo? Qual é a natureza da igreja? Quando isso é estabelecido, e na maneira como Paulo descreve aqui o texto diante de nós, não é? Ele está dizendo o seguinte: ora, o que é a igreja do Senhor? Ele descreve como a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É claro que a preocupação de Paulo é que seja compreendido que aquilo que ele acabou de ensinar acerca dos presbíteros e diáconos, eles possam entender que o trabalho deles não é um trabalho simplesmente numa estrutura humana, racional. Ele está diante daquilo que é conhecido como a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, a casa de Deus, a família do Senhor, onde o Senhor reina. A natureza da igreja implica na natureza daqueles que trabalham na igreja. É por isso que a igreja é espiritual, é fundamental que aqueles que trabalham na igreja sejam também homens espirituais. É por isso que a preocupação de Paulo aqui, iniciando no capítulo 3, é dizer que aqueles que são chamados para o presbiterato e para o diaconato precisam ser homens que vivam de conformidade com a palavra de Deus, sejam homens de fato tementes ao Senhor. Não são simplesmente homens que têm habilidades, mas são homens que nasceram de novo. Porque essa é a igreja, é nessa igreja que eles vão trabalhar, é para essa realidade que eles vão servir. Isso então nos faz olhar para o texto e perceber a preocupação de Paulo, iniciando o verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Ora, Paulo aqui tem uma preocupação, ele deseja estar com o Timóteo e a igreja de Éfeso. E ele fala isso em outros momentos também, na carta aos Coríntios, o desejo dele de estar lá. Entretanto, ele está a caminho, mas é possível que ele se atrase. Então, entre a fala dele e a chegada dele, ele não quer que haja um gap, isto é, um momento em que a igreja não saiba como se conduzir nessa realidade. Ele quer instruir a igreja, dizendo: ora, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, na casa de Deus. Se eu tardar, você saiba como proceder na casa de Deus. Olha como é a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos. Aqui, a preocupação com Timóteo não era apenas com ele, mas com a igreja. Não apenas com ele, mas com aqueles que devem governar a igreja. Você vai escolher presbíteros, e os presbíteros têm que ter essas características, os diáconos têm que ter essas características. Você precisa saber como a igreja do Senhor deve ser governada e como você deve proceder na igreja de Cristo. A preocupação de Paulo, mais uma vez, então,
nos leva aos conceitos que ele vai conceder e vai dar acerca da igreja. Então ele diz assim: como se deve proceder aonde? Na casa de Deus. Na casa de Deus. É interessante que a palavra casa aqui, como é usada no texto, irmãos, ela é utilizada também em outros momentos no mesmo texto, certo? Então, por exemplo, se você voltar comigo no capítulo 3, ali no início, veja, no verso 2, ele fala assim, verso 2 e 3, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a muito vinho, verso 2 e 3, ele continua, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Que governe bem a própria casa. E aí, por que ele precisa governar bem a própria casa, irmãos? Veja o verso 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Há uma ideia clara, a casa que nós estamos aqui sendo manifestados ou introduzidos a esse conceito, é o lugar onde primeiramente se vê como uma família. E aí você vai entender por que casa de Deus. Nós nos tornamos filhos. Lembra que é por meio do Evangelho que nós somos feitos filhos de Deus. É por meio desse conceito da casa é que nós pertencemos a essa família. Nós somos um só povo. E é importante lembrar, quando nós participamos, por exemplo, da mesa do Senhor, o sacramento nos instrui assim, quando o Senhor diz: este é meu sangue que foi dado por vós, este é meu corpo que foi entregue por vós. O que o Senhor está dizendo? Ele está falando que a morte dele, o sacrifício dele foi pela igreja. Mas para quê? Para que fôssemos feitos família do Senhor, membros desse corpo. A igreja é a casa de Deus. Nós temos um Pai, nós somos irmãos. É por isso que a Escritura assim descreve, nós somos irmãos, como o texto claramente nos ensina. Pelo novo nascimento, pelo poder do Espírito, nós nos tornamos membros da família de Deus, nos relacionamos com Ele como nosso Pai, como a Escritura nos ensina, e dos nossos irmãos, nós somos chamados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele não vai nesse texto extrair algumas implicações dessa realidade, mas em vários lugares da Escritura, tanto escrito pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, nós vamos ver que ele vai enfatizar que os filhos de Deus, nós temos, sendo filhos de Deus, nós temos igual dignidade diante dele. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a raça, não importa a cultura, todos nós somos irmãos e irmãs. E é muito bom lembrar disso, irmãos. Essa é a igreja do Senhor, a casa de Deus. Nós somos lembrados no texto de Atos com tanta simplicidade e beleza, quando Paulo chega numa cidade e ele encontra uma mulher que estava possuída por demônios da adivinhação e ela foi liberta ali pelo apóstolo. Na sequência, ele prega o evangelho e é preso. O carcereiro onde ele está preso foi salvo. Dentro da prisão ele foi salvo. E o texto termina naquele capítulo dizendo assim: quando Paulo sai da prisão, ele se reúne na casa de Lídia, de uma das que também foi salva naquele mesmo capítulo. Ele se reúne na casa dela, e aí o texto diz assim: com seus irmãos. Uma mulher que praticava bruxaria, Lídia, o carcereiro, não importa de onde eles viessem, quando eles em Cristo estão, o texto diz, eles estavam reunidos como irmãos, os irmãos em Cristo.
Essa é a casa de Deus, que também é descrita pelo mesmo texto na carta 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, ele diz que é a igreja do Deus vivo. Essa é uma outra declaração interessante. É a igreja, veja, é a família de Deus, é a casa de Deus. E por outro lado também é a igreja do Deus vivo. Você sabe que essa expressão Deus vivo, ela está diretamente associada, irmãos, ao combate à prática de idolatria. Essa é a comparação. Qual é a diferença de Deus, do Deus vivo, para os falsos deuses? É que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, por favor, abra sua Bíblia comigo, 1 Tessalonicenses 1, verso 9. O apóstolo Paulo diz assim, 1:9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja a comparação, como vocês deixaram os ídolos para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É o Deus que é a fonte da vida, é o Deus que sustenta. Os ídolos são criados pelos homens, Deus é o criador de todas as coisas. Os ídolos são feitos pelas mãos dos homens, e Deus é aquele que cria todas as coisas e sustém todas elas. Se você abrir a sua Bíblia sem desmarcar o texto de Timóteo, lá no texto de Jeremias, no capítulo 10, por favor, abra sua Bíblia comigo, Jeremias, capítulo 10, volte nesse texto comigo e veja as palavras que o Senhor concede. Capítulo 10 de Jeremias, a partir do verso 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como espantalho em pepinal e não podem falar, nem necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios, nações e entre todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tácis e ouro de Ufaz, e os ídolos são obras de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes, todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Que imagem gloriosa! Só há um Deus vivo e verdadeiro. E ele chama a atenção, porque aos ídolos você não deve temer, mas as nações devem tremer diante do Deus vivo e verdadeiro. Como a Escritura tão bem e tão claramente distingue aqui. O que chama ainda a nossa atenção, voltando para o texto, é que o apóstolo Paulo ainda dá uma outra declaração no verso 15, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Aqui, irmãos, duas imagens são muito claras nesse texto. Aqui, primeiro, você vai perceber
que o apóstolo Paulo aqui ele estabelece a ideia de um fundamento, né? Esse fundamento é que a igreja como coluna, entenda isso, né? Coluna e baluarte, essa coluna, ela tem um elemento importante que tem ideia de fundamento em si, mas como a igreja, ela não é o fundamento da verdade, como aquela que cria a verdade. A igreja, ela tem a verdade como a sua base. E o que é o baluarte, irmãos? São as colunas que são colocadas na parte alta da entrada do templo. Sabe por quê? Para que todos possam ver de longe. A igreja é aquela que levanta a verdade nas alturas, para que todos possam conhecer. É na igreja do Deus vivo. A igreja do Senhor, ela está firmada nessa verdade. Essa é a base da igreja, a verdade, e ela não pode ser movida. E essa igreja eleva essa verdade para que possa ser vista por todos os homens. O que é que a igreja deve ter cuidado aqui, irmãos? Literalmente, num texto como esse, né? Qual é a relação entre a igreja e a verdade? Qual é a relação entre a igreja e a verdade? A relação é que o fundamento da igreja claramente é a verdade. A igreja está fundada na verdade. Isto é a palavra que estabelece a igreja. Se você voltar comigo, por favor, no texto de Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz assim o texto sagrado: versículo 20, Efésios 2, 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Perceba que, se você olhar no verso 19, irmãos, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois de onde? Da família de Deus. Isto é, essa é a igreja, a família de Deus. E essa igreja está edificada aonde? Veja o verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa é a base da igreja. Esse é o fundamento da igreja do Senhor. Há um aspecto claro em que a igreja é aquela que, se ela se aparta da verdade, ela rui, ela cai. O fundamento dela não pode ser movido. E ela precisa viver isso, para que todos vejam, para que todos contemplem a glória desse evangelho no modo como a igreja vive esse evangelho. Mas é claro que na sequência do texto de Paulo, há um detalhe que precisa aqui ser tratado. Ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Isso nos chama a atenção porque Richard Sibbes vai dizer assim: piedade aqui parece ter o mesmo conteúdo da verdade, só que na manifestação dos seus atos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, ora, o que é a verdade? A verdade é aquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Aquilo que foi revelado por Deus é a palavra de Deus. E a igreja está firmada nela. E aí ele diz, ora, grande é o mistério, ele não diz, grande é o mistério da verdade. Ele diz, grande é o mistério da piedade. E ele cita um exemplo que foi citado ontem no estudo com os jovens, quando ele diz assim, lá em Judas, no verso 3, Judas diz assim, a fé que foi entregue de uma vez por todas ao seu povo. Entenda, o que é a fé que Judas está dizendo no verso 3 da carta? A fé é o corpo de doutrina, toda a escritura foi entregue ao povo. E como chama aquilo que
nos faz abraçar completamente essa verdade? Fé. A fé é o conteúdo. A fé é o meio pelo qual eu recebo todo o conteúdo. O que ele está querendo dizer com isso é a verdade que é a fé. Ela é refletida na prática, isto é, na piedade. Ela tem o mesmo nome. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, em nenhum momento ele vai traçar algum tipo de divisão. Ele diz, ora, preste bem atenção no que está escrito. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O mistério não da verdade, como se fosse contraponto a ela, mas o mistério da piedade, do modo como nós vivemos. E o que é o mistério, irmãos? Qual é a base, o fundamento da nossa vida, da maneira como a igreja vive? Qual é a base e o fundamento de tudo isso? Ele chama aqui de mistério. A palavra mistério é aquilo que estava oculto no Antigo Testamento, estava em sombras e tipos, e agora foi revelado de modo claro pelos profetas e pelos apóstolos. É aquilo que nós conhecemos agora. O mistério, não, em nenhum momento da revelação, significa algo que Deus vai falar com você especialmente, que nunca falou a ninguém. O mistério é aquilo que está revelado na Escritura e nos é dado a conhecer, como nós vamos ver, por exemplo, na sequência do verso. O que é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério da piedade. A igreja está fundada na verdade. Essa igreja é aquela que está sustentada completamente na verdade e vai fazer essa verdade ser vista por todos. A igreja não é a base, ou melhor, a verdade não é fundada, a igreja não é a fundadora da verdade, a verdade funda a igreja. E a igreja, ela é, literalmente, como o texto descreve, coluna e baluarte da verdade. O cuidado com a verdade, o viver a verdade, o ensinar a verdade. Você já parou para pensar que grande risco tem a igreja do Senhor, irmãos? Quando os erros e as heresias começam a entrar no corpo de Cristo, onde a doutrina de Cristo ela é solapada, ela é misturada com tantas heresias. Quando não se crê mais que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que Ele não é Deus genuíno e verdadeiro, quando não se crê na ressurreição dos mortos, quando não se crê que Ele encarnou como revelado nas Sagradas Escrituras. Já parou para pensar que sem essa verdade não haverá piedade, não haverá prática de vida, nós não poderemos demonstrar ao mundo esse Evangelho? Não há possibilidade disso. A igreja do Senhor, então, vai ser manifestada assim, irmãos. Primeira coisa desse mistério da piedade é que aquele que foi manifestado na carne, o que significa isso? Preste bem atenção nesse detalhe, não é? Aquele que foi manifestado na carne. Lembre que, se você já teve curiosidade de ler as Institutas de João Calvino, quando cita esse texto nas Institutas, ele cita esse texto numa outra versão e tradução com base no outro texto grego, em que Calvino diz, o texto diz assim, Deus que foi manifestado na carne. Se você, por exemplo, pegar a King James, a original antiga, se você pegar a versão King James, você vai encontrar lá isso. Não tem lá aquele que foi, mas está lá Deus que foi manifestado em carne, ou na carne. Aqui é a declaração inequívoca de que Deus se fez homem. Isso prova que Ele é Deus, a palavra eterna de Deus, que Ele foi feito carne, foi manifestado na carne. E é interessante, veja, irmãos,
quando Deus estava para ser manifestado aos homens, agradou a ele manifestar-se na encarnação do seu próprio Filho. João 1,14 diz assim, João não conta como foi o nascimento de Cristo em detalhes. O Evangelho de João, 75% pelo menos do livro de João, narra a última semana de Cristo. Então a história do nascimento dele é resumida nisso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Essa é a maneira que João descreve o Deus que se tornou homem. Esse é o fundamento desse mistério. Ainda, preste atenção nisso, irmãos. No outro momento ele diz, ele foi justificado em espírito. Você vai perceber como se deu a morte de Cristo. Ele foi condenado à morte. Olhe para os evangelistas, todos eles, de modo até irônico, eu posso dizer, eles vão descrever que em cada ato de Cristo que ele estava sendo condenado, havia uma declaração de inocência. É interessante porque chega uma hora que um daqueles que tinha autoridade para matá-lo, naquele contexto dado por Deus, disse, ouvindo a sua mulher, falou, olha, eu fui perturbado à noite com um sonho, esse é um homem justo. E veja que coisa interessante, o próprio texto descreve as angústias daqueles que estavam matando a Cristo, e como eles declaravam, ele é justo. E ele até diz, eu lavo minhas mãos, eu não encontro culpa nele. Ele diz, eu não vejo falta nele. Mas ele foi condenado num processo injusto, e ele foi morto num tribunal injusto. Mas será que ele foi condenado por Deus? Será que ele foi condenado por Deus? Não. Sabe por quê? Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi justificado em espírito. Quando ele ressuscita dentre os mortos, declara-se ao mundo o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai de modo perfeito. Não houve culpa, não houve pecado, não houve crime. O fundamento está aqui. Ele foi contemplado por anjos. Que coisa interessante imaginar esse texto, irmãos. Os anjos adoravam ao Senhor. O texto de Isaías, no capítulo 6, diz assim, diante da visão de Isaías, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e 6 anjos estavam ali, os anjos estavam ali todos. Ele descreve esses querubins ali, e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele foi adorado. Quando ele se fez homem, os anjos estavam lá. Quando ele foi tentado, diz Lucas e Mateus, os anjos estavam lá. Na sua agonia, os anjos estavam lá. Na sua morte, os anjos estavam lá. Na sua ressurreição, os anjos estavam lá. Na sua ascensão, quando todos olhavam para ele, um disse, por que vocês estão olhando? Assim como ele foi, ele voltará. Até na hora desse momento, os anjos contemplavam ele. Era essa a sua honra. Era esse o interesse e a glória dele pelo mundo vindouro. Era esse o propósito dele para com a sua igreja. Os anjos ministravam a ele
Porque Ele é o Senhor dos anjos. Ele é o Senhor dos anjos. Ele foi contemplado por anjos. Ele foi pregado entre os gentios. Essa é parte, irmãos, do mistério da piedade. Cristo foi oferecido aos gentios como Redentor e Salvador. A salvação estava linkada aos judeus no Antigo Testamento, mas a parede que separava os judeus e os gentios foi derribada, como diz o texto de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11. A parede da separação foi derrubada, ela caiu ali diante dos olhos deles. Os gentios foram trazidos para dentro. Em Atos capítulo 13, 47 diz: Cristo foi estabelecido como luz aos gentios. Como luz aos gentios. Que coisa impressionante você pensar que Paulo, em outra carta aos Gálatas, no capítulo 3, se referindo aos gentios como nós, preste bem atenção, irmãos, Gálatas capítulo 3, queria que você viesse esse texto comigo. Gálatas capítulo 3, verso 13 em diante, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele recebe a maldição daqueles que são transgressores da lei. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E ele recebe a maldição em nosso lugar. E aqui Paulo diz assim: ele foi pregado entre os gentios, anunciado a eles. Mas não apenas isso, irmãos. Ele foi crido no mundo. Crido no mundo. Ele não foi pregado em vão. Muitos gentios abandonaram o mundo e se tornaram membros do corpo de Cristo, família de Deus. Quem poderia imaginar que o mundo que repousa na iniquidade, o mundo que vive para si mesmo, creria no Filho de Deus e o mundo o tomaria como seu Salvador, que foi crucificado por eles, a ponto de contarmos a história do Antigo Testamento como sendo a nossa história, de falarmos do que aconteceu no Mar Vermelho como sendo o povo a quem nós pertencemos, que foi liberto. As bênçãos prometidas a Abraão vieram até nós em Cristo Jesus. O que mais esse mistério descreve, irmãos? Ele foi recebido na glória. Que coisa impressionante. Essa é, sem dúvida, a coroa da sua exaltação. Não somente por causa da sua ascensão, irmãos, aqui está sendo descrita, mas o fato de ele se assentar à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele vive para sempre. E lá ele faz intercessão por nós, e ele tem o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Que coisa impressionante. A igreja do Senhor, sabe por que ela está segura? Esse é o fundamento da igreja.
o Deus que se fez homem, veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, morto como quem foi culpado, inocentado e justificado pelo Espírito, contemplado por anjos, anunciado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Agora, essa é a glória de toda a verdade. Esse é o mistério da piedade. É aqui que repousa o poder para vivermos piedosamente. Observe, irmãos, aquele que foi manifestado na carne era Deus, realmente e verdadeiramente Deus. Deus por natureza, e não somente pelo seu ofício, porque esse é o grande mistério. Veja ainda, Deus foi manifestado na carne, carne real. Como diz Hebreus 2,14, Ele se tornou como nós, participante de carne e sangue. E o mais maravilhoso, irmãos, Ele foi manifestado na carne depois de toda a carne ter sido corrompida. Ele nasceu nesse mundo sem pecado. Que glória foi a manifestação do nascimento dele. O Espírito Santo o formou no ventre de Maria, onde não houve pecado algum. Que glória! Piedade é esse mistério em toda parte, como foi revelado aqui, em todos os ramos, do começo ao fim, da encarnação até sua ascensão. O mistério da piedade está aqui. Paulo diz, grande é esse mistério. Nós deveríamos adorá-lo. Nós deveríamos crer nele. Nós deveríamos ser subjugados a ele. As Escrituras nos ensinam. E nós deveríamos ouvir a sua voz e viver de conformidade ao poder que sai da sua própria palavra. Que coisa impressionante é ainda pensar, irmãos, como o texto sagrado nos mostra, para que eu possa viver uma vida piedosa, eu preciso ser fundado na verdade. Não há piedade. E o que é, na prática, a piedade? A piedade, ela é a obediência à verdade. Ela é a manifestação da verdade no modo como eu vivo. Esse é o mistério. E como isso se revela em mim? O Espírito da ressurreição habita em mim. As pessoas dizem, você precisa viver uma vida piedosa, mas não busca conhecer a obra do Evangelho. Obediência sem conhecimento, irmãos, tende a ser uma prática, um caminho muito rápido para o farisaísmo. Agora, conhecimento sem obediência é a declaração de que o conhecimento não tem poder algum. Então, o que é que eu preciso ter diante dos meus olhos, olhando para as verdades aqui estabelecidas no texto? O que é que eu, como membro desse corpo de Cristo, como igreja, devo fazer e o que devo viver, como devo viver? A piedade, ela é literalmente as partes internas, que é a santa conformidade a essas doutrinas sagradas. É a conformidade íntima do meu coração às verdades aqui reveladas. Perceba que a igreja, ela é sobrenatural, ela é espiritual. Então, a base da obediência da igreja é na revelação divina. A
A verdadeira piedade consiste na luz das verdades sobrenaturais e na vida vivida pela graça. Deus se manifestou e Ele se manifestou na luz para que esses princípios, para que esse conhecimento fossem vistos na nossa vida. Isso consiste literalmente, irmãos, de uma salvação e da experiência dessa salvação. Não basta apenas declarar esse conhecimento, eu preciso viver dessa maneira. A verdadeira piedade que deve ser, e partir desse fundamento, não é meramente viver de princípios naturais, de moralidade, nem de aspectos históricos de conceitos, nem de noção ou de conhecimento dogmático. Não, mas é a conformidade fiel aos princípios desse Evangelho. E nós devemos estar prontos para viver dessa forma. Consiste em abandonar o pecado. Porque foi que Deus se fez homem para destruir o pecado, para nos libertar do pecado. Como é que eu revelo a piedade na minha vida? Vencendo e buscando subjugar o mal dentro do meu próprio coração. Eu preciso me apegar a Deus com sinceridade. Eu preciso ter Deus e valorizá-lo acima de todas as coisas. Voluntariamente eu preciso me sujeitar aos princípios do amor dele para comigo. Eu preciso me sujeitar às suas leis e à sua vontade. A piedade vai fazer o homem dizer assim, como o salmista, né? Quem, Senhor, eu tenho na terra, ou melhor, nos céus, além de ti? Um puritano certa vez disse, aquele que não ama a Cristo, aquele que não ama a Cristo acima de todas as coisas, certamente não ama a Cristo. Aquele que não ama a Cristo acima de todas as coisas, certamente não ama a Cristo. A piedade, ela funciona, irmãos, como um zelo para a obra da religião. É o salário da religião. Porque isso vai nos levar a entender ainda que o verdadeiro cristão, ele deseja graça, não somente para que ele possa glorificar Deus nos céus, mas também para que ele possa glorificar a Deus na terra. Ele diz assim, Senhor, me permita ter um coração inclinado a Ti, mais do que uma melhor condição nessa vida. O que eu mais desejo, Senhor, é me acomodar às verdades desse Evangelho poderoso. O que eu mais anseio, o que é que você mais deseja é ter um status nessa vida, mais do que ter um coração inclinado ao Senhor. Você precisa urgentemente se arrepender. Ora, eu posso amar muitas coisas além de Deus, irmãos, mas se eu amar alguma coisa além de Deus, isso, acima de Deus, isso é pecado. O homem, ele precisa entender, e esse homem piedoso descrito aqui, porque ele, entenda, Deus se fez homem para nos tirar da morte de Satanás e do pecado. Ele fez tudo isso para a nossa libertação. E eu olho e digo assim, eu prefiro pecar do que sofrer. O homem piedoso é aquele que prefere sofrer a pecar. Ora, se eu conheço então esse misterioso e glorioso Evangelho revelado aqui, desde a encarnação até a ascensão de Cristo, eu tenho um conhecimento perfeito dele. Mas seria estranho se isso não for refletido na minha vida. Essa beleza que precisa ser notada na igreja do Senhor. A beleza externa da obediência. A beleza externa da obediência. A verdadeira piedade nunca muda o seu princípio.
nós devemos nos adequar à revelação das Escrituras. Por quê? Por que precisa ser assim? Porque não há poder em nós para vivermos de conformidade com esse mistério, se não for o poder daquele que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e se o Espírito desse Deus não habita em nós. Não há como vivermos, irmãos. Não há como vivermos. Eu preciso do poder da piedade, com a forma da piedade. Eu necessito de todas essas coisas. Se você olhar comigo na segunda carta de Timóteo, por favor, capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo continua ainda tratando desse assunto, diz assim, 2 Timóteo 1,13 diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Ora, mantenha o padrão das sãs palavras. E veja ainda, no capítulo 3, verso 5, do mesmo texto de Paulo, da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. Percebe, irmãos, aqui são aqueles que procuram externamente viver uma vida santa sem o Evangelho, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, porque eu só posso viver dessa forma pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. Eu não tenho outra maneira se não for exatamente pelo poder do Evangelho. Encerrando, eu queria dizer o seguinte aos irmãos: você precisa estar certo de ter recebido e que você precisa receber o poder da piedade com sua forma. Com sua forma. O poder desse Evangelho produzirá uma forma em nós de falar, de tratar o outro. Produzirá uma forma de trabalhar, uma forma de conversar. O poder desse Evangelho produzirá uma forma de piedade. Mas sabe, irmãos, se você deseja viver uma vida aparentemente de obediência, sem o poder do Evangelho, do mistério da piedade, não haverá nenhum bem para você. É como um corpo sem alma. É como um corpo sem alma. Nada poderá ser feito. A forma de doutrina, a forma da verdade, porque essa forma só será possível se o Evangelho for de fato o poder que nos redimiu. Por que nós estamos na igreja do Senhor? Qual a razão de estarmos na igreja de Cristo, irmãos? O que foi que nos trouxe à igreja? Amizade? Companheirismo? O que nos faz sair da igreja? Porque eu não fui bem recebido? Porque ninguém falou comigo? O que você está buscando de fato? O que é que você deseja ser? O que é que de fato precisa ser buscado por você? Agora, que risco você corre
ouvindo as verdades domingo após domingo, e não vivendo segundo o poder desse Evangelho. Desprezando domingo após domingo a verdade desse Evangelho. Acreditando apenas pelo aspecto externo, eu vou ser poupado pelo Senhor. O que é que está sendo criado no teu coração? Qual a inclinação da tua alma? O que você mais anseia nessa vida? Qual o maior prazer que você tem? Hoje, irmãos, se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Você pode pertencer à igreja visível, vivendo dessa forma que eu descrevi, mas não pertencerá à casa de Deus, à igreja do Deus vivo, se o poder daquele que se fez homem e adentrou os céus não for o poder que te arrancou da morte. Hoje, se você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, porque podemos compreender, ver, perceber como nós necessitamos continuamente de termos a nossa alma julgada, passada pelo crivo da verdade, como nós somos chamados dia após dia, Senhor Deus, a avaliarmos a nossa situação, em quem confiamos, onde está a nossa esperança. E nós teremos agora a ceia do Senhor, que é um chamado do Senhor para renovar a aliança, para animar a nossa alma, encorajar-nos, mas também é um chamado para podermos prescrutar o nosso próprio coração. A Tua palavra diz isso, Senhor Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que grande oportunidade nós temos agora, Senhor, de avaliar a nossa situação diante de Ti. Enche-nos de esperança na medida em que colocamos só em Ti, ó Deus, a nossa total confiança. Enche-nos da Tua graça na medida que só o Senhor é a fonte da nossa esperança. Suplicamos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos, irmãos, cantar ao nosso Deus. Coloquemo-nos de pé, cantemos o Salmo de número 124.